Shalom, shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Shemini Israel. Hoje estudaremos de maneira aprofundada a Parashá Hukat, que é a Parashá de número 39 do ano de 5.784. A Parashá Hukat é a sexta Parashá do livro de Bamidbar, livro popularmente conhecido aqui como Números. Essa Parashá, ou seja, essa porção da Torá, se encontra em Bamidbar, Números capítulo 19, verso 1, e vai até o capítulo 22, verso 1. Vamos agora a uma breve contextualização do que está sendo relatado na Parashá Hukat. Hukat começa com o decreto da Torá, Hukat HaTorá, uma mitzvah, um mandamento, que somos conclamados a cumprir, mesmo que não possamos entender seu propósito e sua razão. No caso específico da Parashá Hukat, temos a questão da vaca vermelha, ou seja, da Pará Adumá, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas que se contaminaram através de contato com o corpo de uma pessoa morta. A narrativa então salta 38 anos, para então iniciar a descrição do momento imediatamente antes do povo do Eterno entrar na terra de Israel. A profetisa Miriam, irmã de Moisés, morre e o povo fica então sem água. Deus ordena a Moisés e a Arão que falem com uma rocha em especial, que produzirá água instantaneamente. Ao invés disso, porém, Moisés golpeia a pedra com seu cajado, e Deus diz aos dois líderes que eles não entrarão na terra prometida. Depois, o relato segue e nos conta que o rei de Edom recusa-se a deixar o povo do Eterno passar. Repetindo, o rei de Edom recusa-se a deixar o povo de Israel passar, fazendo-lhes tomar uma rota mais distante. Arão morre e é sepultado no monte Hor, e seu filho Eleazar o sucede como Kohen Hagadol, ou seja, sumo sacerdote. Os filhos de Israel cantam uma canção de louvor sobre o milagroso poço que o Eterno tinha feito surgir, e a porção Hukat termina com as batalhas e vitórias sobre Sihon, o rei de Emori, e Og, o rei de Bashan. Tradicionalmente, conforme temos feito e apresentado em outras parashot, ou seja, em outras porções da Torá, vamos explicar o panorama geral da Parashá Hukat e também de todas as outras parashot da Torá. O Eterno Deus de Israel, lá no início, lá na Parashá Bereshit, lá em Gênesis, lá na primeira porção da Torá, e também nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos subsequentes, estabeleceu o seguinte: de acordo com o Midrash, ou seja, o recurso literário escrito e oral do povo de Israel, que explica as profundidades da Bíblia através de parábolas, estabelece que, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam todo o Tanar. O primeiro conceito é a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a lei divina, os mandamentos, a Torá e cumprir os seus ditames. Segundo conceito, a Teshuvá. Teshuvá é retorno ao Eterno, arrependimento, conversão verdadeira. A Teshuvá foi concebida para manter sua existência. Afinal, um mundo sem Teshuvá pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. Terceiro conceito, o Gan Eden. O Gan Eden, um paraíso, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os íntegros, os retos, os tzadikim. Quarto conceito e quarta criação, o Gehinnom, o local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido aqui como inferno. O Gehinnom, o local de penitência, inferno, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinta criação, Kisser HaKavod, o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes mesmo do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash, que é o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a divina presença, repousava permanentemente. Esse local era conhecido como Beit HaMikdash. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, ou seja, casa do definido, templo distinto, foi concebido como uma condição prévia para a criação. Última criação e último conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias de Mashiach, de Messias, ou seja, da redenção, da Geulah. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da iniciação do mundo, conforme aludido em Mishlei Provérbios, capítulo 8. Essa referência está no El Midrash Edisi e também está presente nos comentários do Humash Gutnik, na página 5, cuja introdução é Porque Deus criou a luz. Então, amigos, estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade e foram concebidos antes da criação. Estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. E de onde sabemos que isso se aplica à Torá, às Escrituras, à Bíblia? Porque é dito:
Abre aspas. O Eterno me possuiu no princípio do seu caminho, antes mesmo de suas obras antigas. Isso está em Mishlei Provérbios, capítulo 8, verso 22, conforme a gente comentou. Antigo, nesse contexto, amigos, significa que foi realizado antes que o mundo em seu formato atual fosse criado. Vamos ler também, nesse sentido, alguns outros versículos que expandem o conceito da soberania divina. O primeiro está em Ezequiel, capítulo 28, verso 9. Porventura, ainda replicarás, eis que sou um Deus, diante daquele que te chamar à morte? Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não um Deus. Próximo texto, Yeshayahu, Isaías capítulo 29, verso 16. Ó, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila? Porventura o objeto formado pode alegar àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende do ofício? Yeshayahu, Isaías capítulo 10, verso 15. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra pode se vangloriar contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Assim sendo, amigos, agora que lemos o contexto específico da Parashá Hukat e explicamos também, conforme temos feito nas outras Parashot, as bases criacionais do universo, vamos finalmente às profundidades da Parashá Hukat. Hukat significa decreto. O termo é abrangente e nos comunica que a lei é um decreto do Eterno, a lei divina é um decreto do Eterno. O termo também comunica a permanência, a perenidade de um mandamento, de uma mitzvah. Ou seja, o mandamento não pode ser revogado. O termo também faz uma referência a uma lei cuja fonte é uma autoridade inquestionável. Assim sendo, vamos aos comentários do Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, para a Parashá de hoje, Parashá Hukat. O comentário está na página 447 e também na página 448. O comentário da página 447 diz respeito ao capítulo 19, verso 2, que fala sobre a pará de uma vaca vermelha. O preceito da vaca inteiramente vermelha é uma lei denominada Huká, isto é, uma sentença do Eterno, a qual devemos observar sem discussões, mesmo que não nos seja dado compreender as razões pelas quais a referida lei foi instituída. Os preceitos de não acender fogo no Shabat e não vestir lã e linho juntos, não cozinhar o cabrito com leite de sua mãe e muitos outros fazem parte desta classe de lei. A água viva, que era misturada com a cinza dessa vaca, tinha a possibilidade e a faculdade de fazer tornar puros os impuros, e os homens puros que se ocupavam do processo da vaca ficavam impuros com seu contato, segundo o capítulo 19. Somente ao Eterno cabe esclarecer o estatuto, o mandamento da Pará Adumá, da vaca vermelha. Entretanto, podemos perceber como este preceito estimulava a criação bovina, pois o nascimento de uma vaca inteiramente vermelha, onde pelos de cores diferentes não poderiam existir, é até hoje algo muito raro. Quem a possuía, quem a tinha, ou seja, essa vaca vermelha, totalmente vermelha, sem defeito, sem nenhum pelo de cor diferente, quem tinha este exemplar sabia que o animal valia uma fortuna. Lembrando que, caso houvesse, no caso da pará do mar, pelos de cores diferentes, isso já inviabilizava a elevação deste animal. Considerando isso, temos a questão: poderemos nós, simples mortais, compreender as razões exigidas de nós pela lei divina, pela Torá, para observar suas prescrições? As diversas escolas da cultura do povo do Eterno tentaram, por intermédio de sistemas diferentes, responder a esta pergunta fundamental. Alguns, nessa tentativa, negaram a existência de motivos concretos que nos levam ao cumprimento da lei da Torá. Só um racionalista como Maimônides é capaz de insistir vigorosamente na tese de Ta'ameh HaMitzvot, ou seja, a razão das ordenações. Contudo, todos concordam que a prescrição da pará do mar, a vaca vermelha, deve permanecer um mistério que Deus preferiu esconder em vez de revelar. Para o servo do Eterno, o eleito do Eterno, este fato é de relevância especial. Essa ocultação é de relevância especial.
Pertencemos a uma geração cujo conhecimento foi privilegiado, acreditando que tudo pode ser sabido e compreendido com tempo suficiente e a devida aplicação. Assim sendo, todos nós necessitamos da parada do mar, do mandamento da vaca vermelha para recordar os limites do nosso intelecto e as fronteiras da nossa compreensão. Perplexos e dominados pela realidade da nossa ignorância, aprendemos então a sujeitar nossa presunção, submetendo-a à inteligência do Criador. Reparemos que o uso do solideu, ou seja, do kippá, não serve para esquentar ou proteger a cabeça. Usamos o solidel como um sinal de modéstia. Assim como vestimos roupas sobre outras partes do corpo por questões de decência e modéstia, assim também o uso do kippá, do solidel, cobrindo o crânio, testemunha como o homem está ciente da limitação de suas faculdades intelectuais. Isto, porém, não quer dizer que devemos abandonar a busca do objetivo das mitzvot, ou seja, abandonar a busca dos porquês que envolvem os mandamentos. Mas precisamos sempre ter em mente que as razões atribuídas às nossas observações são somente tentativas e simples conjecturas humanas. Apesar de tudo isto, não podemos esquecer que o motivo principal para observarmos e cumprirmos os mandamentos é a ordem do Eterno. Isto nos é suficiente. Os motivos que atribuímos às determinações variam de uma geração para a próxima, assim como muda a qualidade do nosso discernimento, mas o cumprimento em si é imutável, por emanar de um eterno e imutável Criador. Há nas Escrituras um texto em Devarim, Deuteronômio, que também expande esse conceito de ocultação. Ele está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, verso 17. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. E fica a pergunta, por que essa ocultação? Por que o Eterno, em determinada ocasião, esconde o seu rosto do seu povo? A gente observa que na Torá, nas Escrituras, na Bíblia, existem ciclos de ocultação e revelação. Foi assim na vida de Yosef, ou seja, na vida de José. Foi assim na vida de Moisés. Os dois tiveram períodos de suas vidas onde eles foram ocultados em um determinado local e depois retornaram à sua questão familiar. Ou seja, nenhuma circunstância foi capaz de apagar, de diluir a identidade de Moisés e a identidade de Yosef, de José. E assim a gente observa que o hatat, o pecado, ele já é algo previsto. E ele tem uma função. Os nossos hatatim, os nossos pecados, eles causam separação e nos afastam do Eterno. Porém, não é porque pecamos que os mandamentos do Eterno, ou seja, a lei divina, perdem a qualidade ou a eficácia. Ou seja, não é a Torá, não é a lei divina que tem que se adequar a nós, mas o contrário, nós devemos nos adequar à lei divina, aos mandamentos. E é importante que todo filho da luz, todo beneior, todo eleito do Eterno tenha isso em mente. Caso contrário, as desculpas esfarrapadas começam a surgir. Como, por exemplo, o Eterno exagerou na confecção dessa legislação. Ou, isso caducou, nós vivemos em outros tempos. Como quem diz, a legislação do Eterno é imprópria para a modernidade. Isso tudo são subterfúgios, desculpas, de quem já desistiu, de quem nunca fez parte do povo de Israel. Quem faz parte do povo de Israel, quem é servo do Eterno, quem busca conhecer o Eterno, não inclui na sua caminhada anomia, desprezo à Torá, desprezo à lei, desprezo aos mandamentos. Porque conforme está escrito na Torá, é através dos mandamentos que nós encontraremos vida de fato. Não esse amontoado de ilusões que o Olam Hazé, o mundo presente, costuma ter como objeto de barganha para esquecermos a Torá, para esquecermos o Eterno, para esquecermos nossa identidade. Vamos acompanhar essa realidade na Torá em Yeshayahu, Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos desprezos da Torá, da lei divina, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos hatatim, os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que as vossas mãos, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de desprezo da Torá, de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade.
Por isso, amigos, a Torá nos diz, a fim de remediar esse tipo de situação. Kohelet, Provérbios capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho desejo, não tenho contentamento neles. Conforme lembramos, não é a Torá, a lei divina, que perde a qualidade ou a eficácia. Nós é que, através dos anos, vamos secando, vamos murchando. O nosso entusiasmo escapa pelas nossas mãos. E, de repente, atribuímos ao Eterno, a sua lei, deficiências que são nossas. Não é o Eterno, não é a Torá que são imperfeitos. Somos nós que somos atropelados pelas nossas limitações. E a Torá, a todo momento, ela distingue o que o Eterno é, o que nós somos, o que a lei divina é, o que os mandamentos são, o que a nossa opinião é. A Torá, a lei divina, os mandamentos, a Bíblia, as Escrituras nos mostram que existe um tempo apropriado para agir e não podemos perder de maneira nenhuma isso de vista. Por isso está registrado em Yeshayahu, capítulo 55, versos 6, Isaías 55, verso 6. Buscai o Eterno enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo, ou seja, acessível, disponível. Todos nós temos que ter essa diligência, esse cuidado de entendermos que o nosso tempo aqui no Olam Hazé é limitado e temos que aumentar em qualidade e quantidade as nossas ações. Após ouvir isso, alguns poderiam dizer: ao que parece, então, temos sim o controle da nossa vida, porque nós, aparentemente, todos nós temos o poder e a escolha de nos consertar, de chegar mais perto do Eterno. Mas não é essa a realidade que a Torá, que a lei divina, que a Bíblia, que as Escrituras nos mostram, conforme está registrado em Salmos Terrilim, capítulo 103, verso 12. Assim como o Oriente está afastado do Ocidente, assim também o Eterno afasta os nossos hatatim, os nossos pecados de nós. Então não existe mérito algum no homem que se aproxima do Eterno. Além de não fazer nada mais do que a sua obrigação, essa obrigação tem como fonte o próprio Eterno. Devemos, portanto, todos nós separarmos, identificarmos o melhor das nossas vidas, as melhores porções da nossa vida, das nossas vidas, e direcionarmos ao Eterno, ao serviço divino, aos mandamentos, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa energia, toda a nossa busca deve ser quantificada dia a dia. Devemos otimizar nossos pensamentos, falas e ações para que possamos encontrar o Eterno em cada dia, em cada momento. O que nos leva à parte 2 do nosso estudo. Quem fará por mim? Se não eu? Quem? Se não agora? Quando? Vamos, amigos, retornar aos comentários do Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, dessa vez na página 449. Repetindo, o motivo principal da prática adequada dos mandamentos, da busca pelos mandamentos, é a ordem do Eterno. Isto nos é suficiente. Os motivos que atribuímos às determinações variam de uma geração para a próxima, assim como muda a qualidade do nosso discernimento. Mas o cumprimento em si é imutável, porque sua raiz, sua fonte, é um eterno e imutável Criador. Todo eleito do Eterno, todo filho da luz, todo Beneior, deve saber que a ordem do Eterno é o que deve bastar. Muitos se apegam a uma pseudo-experiências místicas, baratas, ilusórias. Outros tentam encurtar, achar um atalho para se encontrarem com o Eterno através de psicotrópicos, através de drogas. E eles acham o Eterno? Não. Eles ganham maldições, doenças mentais, que por fim afetam a performance social e individual dessas pessoas. Outros perfis permitem que discursos de autoridade, de supostas autoridades, esvaziem a responsabilidade pessoal de buscarmos o Eterno.
E assim, infelizmente, toda a produtividade que o indivíduo poderia ter passa a ser escrava de ações fúteis e improdutivas. A Torá não é um ornamento, ela não é um enfeite. Todos devemos considerar que o Eterno estabelece uma só maneira de trabalhar, pelo Malchut Hashamai, ou seja, pelo reino dos céus. Ou você está juntando ou você está espalhando. E isso nos faz perguntar, onde exatamente essa jornada começa? Essa jornada, ela começa com a busca pelo Eterno e, na sequência, pelo conhecimento do que o Eterno ordena. Essa jornada, ela começa reconhecendo que o Eterno é totalmente soberano. Quando Ele, o Eterno, decreta algo que acrescenta ou que retira, algo adverso ou algo favorável, ninguém pode escapar. E isso aumenta substancialmente o nosso temor pelo Eterno. Isso nos mostra que não podemos nos relacionar com o Eterno pela metade, porque o Eterno não é um Deus pela metade. A sua lei não está pela metade. Reparemos que muitos constroem a imagem de que a lei dada no Sinai é passado, que a lei caducou, que vivemos em uma época de graça absoluta, ou seja, de reino, de misericórdia, de uma bondade que o Eterno direciona a nós, e nessa bondade nenhum de nós precisa mais se apegar à Torá, à lei divina, aos mandamentos. Ou seja, na cabeça de alguns, o Eterno criou uma era de licenciosidade. Porém, nos dizem os nossos sábios que o Mashiach saberá quem é quem pelo aroma que a pessoa exala. Ou seja, todas as nossas intenções, as mais escondidas, elas exalam o odor. E o Mashiach, ele reconhecerá esse odor. Obviamente, muitas pessoas que já são filhas das trevas, que são Bnei Rocher, se aproveitam desses discursos mentirosos para externalizarem o pior que tem dentro de si. Onde estão aqueles que, ao observarem um comportamento inadequado perante a Torá, dizem, ora, onde está a alimentação kasher adequada segundo Vaikra Levítico 11? Onde estão as querelot, as casas de estudo, que se debruçam sobre a Torá, sobre a lei divina de maneira adequada? Onde estão aqueles que buscam o Eterno de maneira adequada, conforme nos ensina a Torá? Conforme está escrito, aquele que diz que ama o Eterno, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso. Então, todas essas ações, esses esforços em relação à Torá, geram um aroma, que no fim vai identificar o indivíduo. E sobre esse cuidado, uma atenção especial deve ser dada aos nossos olhos, que simbolizam a forma como vemos a vida. Ou seja, onde está focada a nossa atenção? Para onde está sendo direcionado o nosso esforço? Conforme está registrado nas Escrituras, em Mishlei Provérbios, capítulo 4, 27. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, verso 32. Sendo assim, tende todo zelo para agirdes conforme vos ordenou o Eterno vosso Deus. Mais uma vez, não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Lucas, capítulo 9, verso 62. E o Mashiach, Yeshua, respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Malchut HaElohim, para o reino do Eterno. O próximo texto está no Pirkei Avot, que é a Ética dos Pais, capítulo 3, onde lemos, Rabi Elazar de Bartota disse, dá a ele, ou seja, ao Eterno, do que é seu, ou seja, do que é do Eterno, pois tudo que é teu pertence ao Eterno. E assim foi dito por David, pois tudo provém de ti, e de tua mão lhe temos dado. Repetindo, pois tudo provém de ti, e de tua mão lhe temos dado. Esse texto está em 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 14. Continuando, Rabi Yaakov disse, aquele que anda pelo caminho estudando a Torá, a lei divina, e interrompe o seu estudo dizendo, quão bela é esta árvore, quão bela é este campo arado, mais uma vez a questão do arado, é considerado pelas Escrituras como se tivesse colocado em perigo a sua vida.
Rabi Dostai ben Rabi Yanai disse em nome de Rabi Meir: quem esquece algo de seu estudo da Torá, ou seja, o conteúdo do que estudou, as escrituras o consideram como se tivesse colocado em perigo a sua vida, os seus níveis de consciência, a sua alma, conforme foi dito. Mas tenha cuidado e cuide de tua vida, de tua alma escrupulosamente, para que não te esqueças as coisas que teus olhos viram. Nesse sentido, poder-se-ia pensar que isto se aplica inclusive se o tema lhe foi demasiadamente difícil e, portanto, o esqueceu. Por isso, as Escrituras acrescentam, para que elas não sejam afastadas do teu coração todos os dias da tua vida, de modo que ele não coloque em perigo, ou seja, o indivíduo não coloque em perigo a sua vida, a sua alma, a menos que se sente de maneira ociosa, improdutiva e os remova de sua memória. Nesse contexto, amigos, olhar para a árvore, conforme lemos no exemplo do Pirkei Avot, da Ética dos Pais, olhar para trás, enquanto deveria estar focado em arar a terra de maneira correta, de maneira linear, ou ainda ir para a direita ou para a esquerda, é, além do significado literal, perder o foco. Perder de vista a nossa missão existencial. Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. Então, todo eleito do Eterno, todo Bineior, todo filho da luz, deve entender que o recurso que o Eterno nos dá, ou seja, a nossa vida, o nosso recipiente, o nosso corpo, o nosso basar, a nossa carne, é uma dádiva de valor inestimável e devemos direcionar o nosso esforço rumo ao que vale a pena. O que nos leva, amigos, à parte 3 do nosso estudo. O que vale então a pena? Qual deve ser, então, o nosso foco? Entender a Torá e seus ditames, conhecer a boa e a perfeita vontade do Eterno, entender o seu projeto, o real alcance da sua soberania, entender a nossa participação nesse projeto, inclui também entender o conceito de ser messiânico. Muitas pessoas nos perguntam nas plataformas se somos messiânicos, o que é ser messiânico. Ser messiânico, crer no Mashiach, conforme profetizado, é, antes de tudo, guardar a esperança de restabelecimento nacional. Crer no Mashiach não é conceber a missão do Mashiach, conceber a existência do Mashiach como uma ponte para a salvação pessoal, mas sim, crer no Mashiach é entender sua missão, conforme ele mesmo diz: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado unicamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão espalhadas entre as nações. E conforme explicamos em outras parashot, essa identidade vem do alto. Não se limita somente a uma questão sanguínea, mas a alma que pertence a Israel, ela pode estar espalhada, exilada em qualquer nação. E crer no Mashiach, guardar a esperança no Mashiach, é entender que o que vale a pena é a experiência integral da vivência da Torá. Nas nações, muitas das vezes, estamos acostumados aos padrões de idolatria, ditando os ritmos da busca ao Eterno e dos seus mandamentos. Mas o Bnei Israel, o Filho da Luz, ele não precisa do filtro da Avodá Zará. Não precisamos do filtro da idolatria das nações para as quais fomos enviados. Inclusive, toda alma, toda Neshama, todo nível de consciência que pertence ao povo de Israel de maneira pré-existente, foi enviado para as nações, está exilado para ser luz no meio das nações. O Bineior, o Filho da Luz, não foi enviado para ser assimilado pelas nações, para tomar a forma das nações. Muito pelo contrário, ele foi enviado para influenciar, não para ser influenciado de maneira negativa. Vamos entender melhor esse fenômeno segundo a Torá. O texto está em Devarim, Deuteronômio capítulo 4, verso 28. E o Senhor, vosso Deus, vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais o Eterno vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra,
que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o seu coração e de toda a sua vida, de toda a sua alma. Conforme trouxemos em outras parashot, coração significa sede dos pensamentos. Então, quando o indivíduo ele busca o Eterno com todas as suas faculdades mentais, com todos os recursos emocionais e intelectuais que o Eterno deu para ele, com todos os seus níveis de consciência, então ele começa a encontrar o Eterno no seu cotidiano e começa a ser luz na nação que ele está. Continuando o texto. Quando estiverdes em angústia e tristeza, e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, ou seja, no Acharit Hayamim, voltarás para o Eterno Senhor teu Deus, e ouvirás então a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, ou seja, procure referências. Repetindo, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Nesse contexto, amigos e amigas, o que seria perguntar aos tempos passados, conforme acabamos de ler em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 28? Perguntar aos tempos passados é ter um background histórico do porquê buscamos o que buscamos. Ou seja, precisamos buscar uma contextualização histórica do que aconteceu, do que nos precedeu. O mundo não gira de nós para frente, a partir do momento que nascemos para frente. Existe uma história pregressa, anterior a nós, e nós temos que buscá-la. E essa busca pela história, pela contextualização histórica, a busca pela identidade, começa pelo que falamos aqui. Filhos das trevas e filhos da luz. O eleito do Eterno, ou seja, o filho da luz, tem dentro de si a necessidade de entender o contexto da sua busca ao Eterno, de entender o que ele tem que fazer, quais suas responsabilidades. O filho da luz ele tem necessidade de separar o que é imaginário na busca do Eterno e o que é real. E isso, amigos, só é possível com bastante conscientização a respeito da cultura da Torá, a cultura do povo de Israel. A começar por mim que vos falo. Se perguntarmos hoje sobre a questão política da terra de Israel, questões sobre o Holocausto, sobre o território de Eretz Israel, da terra de Israel, sobre os eventos históricos que têm acontecido em Israel e que aconteceram, como por exemplo a Guerra dos 6 Dias, será que seremos capazes de explicar o que de fato aconteceu e o que de fato tem acontecido na terra de Israel? Ou será que seríamos como a grande maioria que apenas flerta com o conteúdo imaginário sobre o Eterno, sobre a terra de Israel, sobre o Mashiach, sobre o seu povo, sobre seus mandamentos, sobre sua soberania, sobre seus eleitos? Existem muitos grupos hoje que penduram adereços judaicos em suas casas, em congregações, em suas vidas, mas só ficam nisso, nos elementos externos, só no vestual. Eles não procuram possuir um vínculo real com a nação de Israel, com a sua história, com o seu povo e principalmente com seus objetivos sociais de ser luz. Observemos como geralmente era a dinâmica do imigrante judeu, que veio, por exemplo, para algumas localidades do Brasil, como, por exemplo, Nilópolis, conforme consta no documentário que está disponível no YouTube chamado Novos Lares. A gente observa que essa primeira geração de imigrantes se sacrificava pela segunda geração. Os filhos, com certeza, já teriam uma estrutura mínima para viver em comunidade, tal como ordena a Torá. E como isso se deu? Como isso se dá? Eles não tinham nada, eles vieram do zero, não falavam uma língua dos nativos, tiveram que aprender. Isso se deu através de atos concretos,
como, por exemplo, a construção de sinagogas, de escolas, de hospitais, construção de cemitérios, construção de mercados com comida kasher, ou seja, comida adequada, segundo Levítico Vaikra, capítulo 11. Eles nos mostraram, nos ensinaram que nenhum de nós precisa começar grande, mas sim através de uma infraestrutura básica, mínima. É através desses atos que se perpetua uma comunidade. Hoje, a maioria das instituições que carregam o título de messiânicas estão alienadas, indiferentes em relação a essas obrigações. Ou seja, elas ignoram o real alcance da sua crença. Se prendem somente, por exemplo, ao aspecto das rezas, da leitura da Torá, dos estudos, mas omitem a responsabilidade de se vincularem de verdade ao povo de Israel, conforme nos diz as Escrituras, em Ruth, capítulo 1, verso 16, e o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Agora você já consegue entender porque o Mashiach Yeshua disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se observarmos Maaser HaTalmidim, ou seja, Atos dos Emissários, nós vamos ver justamente essas ações concretas, ou seja, o estabelecimento de uma comunidade através de dificuldades, através de ações concretas. Tudo ali era real, não era imaginário. Inclusive, esse é um termo que traduz a realidade da Parashá de hoje, a Parashá Hukat. O Eterno traz, através dos mandamentos, a responsabilidade de construir uma realidade concreta, não imaginária. Muitas pessoas idealizam o que é viver com o Eterno, viver a cultura da Torá. É sempre bom enfatizar que o Eterno não estabelece uma religião, ele estabelece um povo, ele estabelece ações que devem ser executadas diariamente. E muitas pessoas, infelizmente, idealizam o que é viver com o Eterno, o que é viver a cultura da Torá sem de fato viver. E elas fazem essas idealizações usando filtros de outras religiões, filtros de Edom, principalmente de Edom, que é o sistema político religioso de Roma. Mas debaixo de toda essa quelipá, ou seja, essa casca de impureza, debaixo de toda essa camada de manipulação e inverdades, debaixo de toda enganação do sistema religioso, existe a verdade. E qual é a verdade nesse contexto? A verdade é que somos feitos semelhança do Eterno, somos criaturas sociais que se relacionam necessariamente com o meio, criaturas que influenciam positivamente o meio. Reparemos nós como costuma terminar as iniciativas religiosas sectárias, secretas, as chamadas seitas. Elas funcionam, elas operam na base do anonimato, do secreto. Elas nunca atingem a sociedade como um todo. Nunca se envolvem com as questões básicas do cotidiano. Estão sempre buscando questões transcendentais, conversas com alienígenas, conversas com supostos seres de outras dimensões, procurando uma fazendinha distante para se isolarem da sociedade, procurando o uso de drogas para atingirem estados de consciências alterados. Enquanto isso, suas vidas e a sociedade que elas montam implodem, apodrecem por dentro e causam muitos danos. Muitas delas terminam de fato em mortes, envenenamento coletivo, suicídio coletivo. Existe um texto que o Mashiach Yeshua vai comentar justamente essa questão, ou seja, a forma torta, a forma errada de se observar os mandamentos, a forma errada de tentar se aproximar de Deus. Ele nos diz assim, em Mordecai, Marcos, capítulo 7, verso 8. Vocês negligenciam os mandamentos do Eterno e se apegam às tradições dos homens. Repetindo, e se apegam às tradições dos homens. Isso é um alerta. Precisamos abandonar o imaginário e abraçar o que é real. Seja o que for. Precisamos parar de negar a realidade objetiva e abraçar nossas responsabilidades individuais e coletivas. Ou seja, entendendo a questão geopolítica de Israel, entendendo as nossas responsabilidades de estabelecermos uma comunidade real,
entendendo a importância da Aliá, ou seja, o retorno à terra de Israel, entendendo a importância de aprendermos o hebraico, entendermos a importância de inserir os mandamentos no nosso cotidiano. E assim, somente assim, poderemos ser contados como verdadeiros Bnei Israel, verdadeiros filhos da luz, verdadeiros eleitos do Eterno. Perceba junto comigo essa realidade nas palavras do Tanar. Abra comigo sua Bíblia em Irmiyahu, Jeremias capítulo 51, verso 49, que diz o seguinte: como Bavel, ou seja, a Babilônia, que é sinônimo de confusão, como Bavel fez cair mortos os de Israel, assim cairão os de Bavel, de Babilônia e de toda a terra. E vocês que escaparam da espada, não fiquem parados, vão, lembrem-se de Adonai na terra distante, no exílio, e que Jerusalém ocupe a mente de vocês. Repetindo, como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim cairão os da Babilônia e de toda a terra. E vocês que escaparam da espada, vão, não fiquem parados. Lembrem-se de que o Eterno, lembrem-se do Eterno na terra distante, na terra do exílio, na Galut, e que Jerusalém ocupe a mente de vocês. Ou seja, amigos, o remédio do exílio, o remédio da Galut, da diáspora, é a imersão na cultura do nosso povo. Voltar para casa é literalmente voltar para casa. O que nos leva à parte 4 do nosso estudo, como apressar a redenção. Tudo que falamos até aqui, todas as responsabilidades que trouxemos na paraxá de hoje, não são o nosso objetivo final. Nada do que falamos é um fim, um meio em si mesmo. Ou seja, nenhum eleito se purifica somente para si. Nenhum filho da luz luta para estabelecer comunidades para si. Nenhum filho da luz deve perseguir os mandamentos para ser salvo, mas sim para aumentar a qualidade existencial coletiva. Ou seja, amigos, toda busca ao Eterno, toda observância de mandamentos, toda observância da lei divina, toda busca por uma estrutura comunitária, todo estudo da Torá, que é a lei divina, trabalha em prol de algo maior, que é a reparação, o conserto do Olam Hazé do mundo presente. Conforme está registrado em Berachot 17a, o propósito da sabedoria, do conhecimento, do entendimento é a Teshuvá, ou seja, o retorno ao Eterno, e boas obras, Mayamim Tovim. O conhecimento em si é um meio para um fim mais elevado. É a crença no Mashiach e na Geulah, na redenção, que acende as centelhas de esperança. Tal esperança ajudou e ajudará a superar as piores perseguições e sofrimentos, na antecipação do dia divino e do juízo, quando a boa vontade triunfará enfim sobre o mal, e o mundo entrará então numa era que era tida como utópica, como fantasiosa, quando a verdade, a shalom e a fraternidade reinarão supremas. Assim como está escrito e foi profetizado, toda a terra estará cheia do conhecimento do Eterno. Isso está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, verso 9. E todos invocarão o nome do Eterno para servi-lo unanimemente. Esse texto está em Sofonias 3, verso 9. O Ya'afetoar explica que, para onde quer que um tzadik, ou seja, uma pessoa íntegra, vá, essa pessoa ilumina os arredores, tanto de maneira transcendental, ou seja, espiritualmente, como fisicamente, com a sua sabedoria de Torá, a sua sabedoria sobre os mandamentos, sobre a lei divina. Essa pessoa concede um senso de dignidade a todos que estão em sua presença, honrando-os e sendo honrado por eles. E essa pessoa oferece inestimável conselho da perspectiva da Torá, ou seja, segundo a Torá, como devemos agir. Essa pessoa age como um modelo vivo da Torá, uma pessoa íntegra que estabelece um exemplo positivo e influente para aqueles ao seu redor. Talvez isso possa nos ajudar a esclarecer o mandamento, a mitzvah de "e a ele te apegarás", conforme consta em Devarim, Deuteronômio capítulo 10, verso 20. É sabido que não podemos nos apegar fisicamente ao Eterno, porque ele não é físico. Os nossos sábios, os nossos rabinos, portanto, explicam que devemos agarrar toda a oportunidade
de associar-nos com indivíduos íntegros e piedosos, eleitos que estão imersos na Torá, na lei divina de Deus, e cujas próprias ações refletem aquela imersão. Ou seja, não basta falar, tem que viver também. Certamente, esses tzadikim, esses íntegros, esses homens retos, são mortais, mas sua influência penetrante e poderosa pode ajudar-nos a ficar mais próximos de Deus. Conforme sabemos, o Mashiach Yeshua é um portão de Teshuvá. Uma lição prática emerge de tudo isso. Toda vez que encontrar uma pessoa assim, saiba que a oportunidade está batendo. E até mesmo a interação, a conversa mais básica tem um efeito garantido. Com essa conversa, você pode aperfeiçoar sua vida cotidiana, sua busca pelo Eterno e pelos seus mandamentos. Mesmo fazendo negócios, almoçando ou simplesmente apresentando-se a esta pessoa. Além dos dons que a comunidade recebe pelas boas ações de uma pessoa íntegra, o próprio íntegro, o próprio tzadik, o próprio homem reto, a pessoa reta, beneficia a comunidade. A sua simples presença é um presente em si mesmo. Lembrando, amigos, que ser íntegro é ter constância e uniformidade nos pensamentos, falas e ações. O nosso maior exemplo é o Mashiach Yeshua, que estava imerso na Torá, na lei divina, e só fazia aquilo que o Eterno ordenava em sua Torá. E corroborando essa questão, o próprio Mashiach, a respeito dos parush, dos fariseus, disse: façam conforme eles dizem. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, eu garanto, o efeito é garantido, o efeito benéfico é garantido, porém, não executem da mesma maneira que a parte hipócrita dos fariseus fazem. Yossi ben Yozer, de Tseradá, e Yossi ben Yohanan, de Jerusalém, receberam a tradição oral deles, ou seja, dos precedentes. E Yossi ben Yozer, de Tseradá, disse: que a tua casa seja um local de reunião para os sábios. Sente-se no pó aos pés deles e beba sedento as suas palavras. Conforme sempre trazemos, nesta e nas outras parashot, nós fomos intencionados, planejados, tudo é proposital. O plano do Eterno será executado. Nós não temos autonomia, escolha, liberdade, todas essas caricaturas do sistema moral e ético humano. Sabemos que todos os desígnios do Eterno construíram e mantêm a estrutura criacional ao qual você, eu, o mundo, todos os seres estamos submetidos. Considerando isso, nos resta não perder mais tempo com aquilo que é vento, que é vão, que é vazio, que é fútil, que não é funcional, que não funciona. Temos que procurar o que funciona de fato, o que é real. Não devemos estar vinculados a comportamentos baseados em questões imaginárias. Devemos olhar para dentro de nós, escavar, retirar à força a nossa verdadeira identidade, trazê-la para fora, sair do secreto, vir para a luz. E tudo que importa no final do dia é isso: quem nós somos de verdade, quem o Eterno diz que nós somos. Todos nós precisamos disso diuturnamente, diariamente, cotidianamente. Portanto, estar vinculado, ter o testemunho do Mashiach, é diariamente cumprir a agenda dele, que era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel sem abrir mão da identidade, sem abrir mão da questão nacional, sem abrir mão da agenda de todo aquele que busca o Eterno, ou seja, estabelecer padrões de vida comunitária reais, que possibilitem benefícios para gerações futuras. Muitas pessoas na sociedade deixam como legado seus nomes, suas famílias, carros, bens, apartamentos, religiões, filosofias, inúmeras coisas materiais. Mas o servo verdadeiro do Eterno tem como referência as palavras de David Hamelech, ou seja, do rei Davi, que estão registradas em Tehillim 16, verso 5. O Eterno é minha herança e o meu cálice. Tu és, Eterno, quem guias o meu futuro. Imaginemos, amigos, a vergonha de muitos quando descobrirem que Chas v'Shalom, que o Eterno nos livre, que ao contrário do que pensavam, elas não tinham vínculo nenhum com Mashiach, nem com o Eterno, nem com seus mandamentos, nem com o povo. Por isso que está escrito lá:
Muitos me dirão naquele dia: Adon, Adon, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os seres danificadores, os Shedim, vulgarmente conhecido aqui como demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, o desprezo da Torá. No original grego, anomia, que é desprezo à lei e aos mandamentos. Esse texto está em Matityahu, Mateus capítulo 7, verso 22. O que nos leva, amigos, à conclusão do nosso estudo, cujo título é Elementos que sufocam a nossa produtividade. Vamos voltar a uma frase lá da nossa introdução, da contextualização da Parashah Hukat, onde lemos que o rei de Edom se recusou a deixar o povo de Israel, o povo do Eterno, passar, fazendo com que eles tomassem uma rota mais distante, mais demorada. O rei de Edom, amigos, representa um inimigo de Israel. Eles são descendentes de Esaú, que hoje é caracterizado, materializado por um núcleo administrativo religioso, um sistema religioso que prega uma Torá invertida. E isso faz com que o povo de Israel trabalhe dobrado no Aharit Hamim, ou seja, no fim dos dias. Uma vez que grande parte do trabalho dos que estão próximos da Torá não é somente explicá-la, mas também desfazer as mentiras, os exageros, as omissões construídas pelo sistema político-religioso de Roma. E isso nos faz revisitar o tema da parte 3 do nosso estudo. Quem fará por nós? Quem fará por mim? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Todos nós somos apenas um dos muitos e pequenos canais pelos quais a vontade de Deus se manifesta. Todos os dias nós temos que avaliar o que temos e o que não temos. Temos que nos apegar à realidade objetiva sem perder a emuná no Eterno, sem perder a esperança no Eterno, sem perder a esperança de dias melhores, ou seja, dias da Geulah, dias da redenção. Mas essa esperança, ou seja, esse esperar, ele é, na verdade, uma tarefa ativa. Ativamente, todos nós, todo filho da luz, todo eleito, deve considerar que ele tem um trabalho a fazer. Todo dia nós devemos sentir na pele a nossa finitude, e isso vai nos mostrar a importância de fazer o que é correto diante da Torá, diante da lei divina. Todo eleito tem a consciência que ter resultados é diferente de ter números. Muitas das vezes nós observamos apenas quantidade, não qualidade. Devemos considerar que a mão do Eterno não está retida, que ela não pode nos reunir de novo, como um povo. Alguns perfis, infelizmente, abandonaram essa esperança, essa conscientização. E hoje eles fazem parte, conforme diz a piada moderna, da coitadolândia, ou como se diria antigamente, do grupo dos que têm ferida nas costas e não tem ninguém para coçar. Só reclamam, não buscam conhecimento, não fazem nada para contribuir. Todo mundo é culpado, menos ela. Esses perfis que criticam o certo, a maneira correta de cumprir a Torá, de se apegar ao Eterno, de fazer techuvá, são as mais barulhentas e as menos executivas. Chas v'shalom, que o Eterno nos livre. Todos nós sabemos e conhecemos nossas responsabilidades, todos nós sabemos que temos que levar a vida a sério. E a Torá nos diz exatamente o quanto. A Torá nos mostra que não dá para se envolver sem se envolver de fato. Não existe, repetindo, se envolver com o Eterno pela metade, porque o Eterno não é um Deus pela metade. Temos que ter todos os dias essa preocupação. Estarão os nossos filhos e netos vinculados à Torá, à lei divina, da forma adequada? Teremos deixado algo de palpável, uma comunidade, um legado de luz? Uma estrutura básica, uma querrilá, uma sinagoga, um cemitério, uma escola, um hospital? Ou Chas v'shalom, que o Eterno nos livre, só teremos perpetuado e deixado mais caos, mais confusão, para que nossos filhos e netos, para que nossa descendência retifique? Analise, veja como será o nosso futuro. Seja parte ativa disso, colabore. Que sejamos como Habacuque, no capítulo 3, verso 2.
Ouvi, Eterno, a tua palavra e temi, tive medo. Aviva, ó Eterno, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. E para finalizarmos, amigos, nosso texto final está em Yeshayahu, Isaías capítulo 54, verso 7. Eu a abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Eu estive irado por um momento e escondi, ocultei a minha face de vocês. Mas pela graça eterna, ou seja, pela Ren, pela misericórdia, pela bondade eterna, eu, Eterno, terei compaixão de você. Assim, amigos, finalizamos o nosso estudo sobre a Parashá Hukat. Aqui Relat Shimon Israel agradece seu tempo, sua disponibilidade. Lembre-se que estamos em várias plataformas: Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer. Não deixe de curtir, de comentar, de nos seguir aqui, por exemplo, no Spotify. Deixe uma avaliação, uma pergunta. Isso é muito importante na divulgação desse esforço. E conforme temos feito, vamos colocar na descrição desse episódio o link para você se aprofundar nos temas fundamentais da Ribonut Shel Elohim, ou seja, da soberania divina, para que você consiga entender e aplicar no seu dia a dia o real alcance da soberania divina, que você consiga também entender a disciplina dos Kelim Kalon e Kelim Kavod, ou seja, os vasos de honra e vasos de desonra. Vamos colocar também na descrição do episódio os links para você acompanhar os artigos que respondem à pergunta: somos messiânicos? As primeiras partes, amigos, desses artigos farão uma contextualização histórica geral sobre os movimentos messiânicos. E nos artigos finais explicaremos então, de forma mais abrangente, de forma mais direta, o que significa de fato a crença no Mashiach. Que tipo de responsabilidades isso atrai para as nossas vidas, segundo as nossas cabeças, segundo a doutrina da Kehilat Shimon Israel, não, segundo a própria Torá, segundo o próprio Tanar, ou seja, segundo a Bíblia. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.